O Piauí pode registrar colheita recorde de grãos em 2025. As projeções foram confirmadas pelo superintendente da Conab no estado, Danilo Viana. A safra de 2024-2025, digamos que ela vai recuperar aqueles anos anteriores, tirando a safra 23 e 24, dos recordes de produção. O Piauí vinha numa tendência de alta, de recorde de produção ano a ano, e ele foi um pouco freado na última por causa do El Niño, que atrasou a chuva. A safra de 2024-2025, temos uma perspectiva, depois do terceiro levantamento de grãos feito agora, de um aumento de mais de 12%, superando 6,5 milhões de toneladas de grão. Destaque para a soja e para o milho, mais de 94% da nossa produção são essas duas produções. A soja continua o aumento de área ano a ano, e esse ano não é diferente, em torno de 5%, superando a 1.100.000 hectares plantadas. O milho retoma. Vale ressaltar que na última safra, 23 e 24, uma parte da área do milho foi substituída por soja. Nessa safra 24-25, a área do milho retoma inclusive com um aumento de 14%, superando as 478 mil hectares. Então, nós temos aí um aumento da área tanto do milho, quanto o aumento da área de soja, perfazendo mais de 2 mil toneladas de milho e quase 2 milhões de toneladas de milho e quase 4 milhões de toneladas de soja, representando um novo recorde aí da soja no estado do Piauí. Então, teremos aí uma ótima safra. Um dado muito expressivo de se falar é que o Piauí está caminhando com perspectivas de aumento de produção superiores à média nacional e superiores também à meta do próprio Mato Piba. Então, o Piauí hoje é o terceiro do Nordeste, mas vem ano a ano um aumento de produção superior às médias nacionais. E o algodão confirma a tendência de crescimento acelerado no Piauí? O algodão, ele teve um freio, digamos assim, uma recuada no período de pandemia, por conta dos mercados que recuaram. Desde a pandemia, o algodão, ano a ano, vem aumentando área, aumentando produção. Esse ano nós temos um incremento de área de algodão, consolidando essa commodity no aspecto mercadológico, é mais de 19% do aumento de área, perfazendo também uma safra recorde de quase 70 milhões de toneladas do algodão, 70 mil toneladas do algodão plantado, aí é a estimativa da safra com aumento de área. Superintendente, apesar do fim do El Niño, mas produtores do sul do estado ainda não registram um período chuvoso regular e abrangente. O fator climático pode interromper de alguma forma essa tendência de safra recorde? Nós temos agora o fenômeno Laninha, que geralmente aumenta a precipitação do Nordeste. De fato, esperava um Laninha mais moderado, tem sido um Laninha aí regular. As chuvas no sul, agora, no nosso cerrado, chegaram, só que algumas ainda estão irregulares. Mas, por exemplo, a nossa principal commodity, que é a soja, já está toda plantada a contento, e o milho vem sendo plantado com as outras commodities. Então, por mais que a precipitação seja um pouco aquém do previsto, previa-se uma precipitação mais regular, mas a que chegou de forma irregular, ela está dando essa perspectiva que nós acabamos de falar, de uma perspectiva de aumento de produção e por conta principalmente do aumento diário. O que acontece, Alivaldo, é que a produtividade de algumas commodities, como a produtividade da soja, do próprio milho, ela não vai alcançar patamares como a gente esperava, só que ainda uma produtividade muito boa, uma queda aí de 3%, 4% de produtividade, dependendo da commodity, por conta justamente desses fenômenos de irregularidade. O clima pode afetar a chamada janela safrinha, ou seja, a colheita da soja seguida do plantio do milho? Como eu disse, muito pelo contrário, a safra 23 e 24, por conta do El Niño, teve um atraso do calendário. As chuvas demoraram, mas chegaram a contento. O que acontece? Como o plantio é retardado das culturas de primeira safra, você tem o quê? Uma diminuição da janela. Então, as culturas de segunda safra, nessa última safra, 23 e 24, foram muito afetadas. Nessa safra atual, que é a 24 e 25, nós temos aí, inclusive, uma previsão de aumento recorde, um aumento de 50%, por exemplo, no milho safrinha, porque se a soja já está plantada, logicamente haverá janela para as culturas de segunda safra. E a agricultura familiar, como que o senhor projeta a evolução deste segmento do agronegócio?
A agricultura familiar, infelizmente, a agricultura familiar não caminha longe ao passo da agricultura empresarial, como a gente chama. Só que o governo anunciou o maior plano safra da história, com novas linhas de crédito, os programas de aquisição do governo federal estão muito mais pujantes, vale dizer que a Conab no estado do Piauí, ela opera um recorde histórico do programa de aquisição de alimentos, são mais de 35 milhões de reais investidos, e essa conjuntura tem dado aí uma projeção de melhora na produção da agricultura familiar. Destaca aí na agricultura familiar também o programa Arroz da Gente, do governo federal, que uma parte vai ser operacionalizado via Conab. Ele vai desde o fomento da produção por meio de semente até a agroindústria. Então, são, por exemplo, 10 milhões de reais investidos aqui no estado do Piauí e prevê-se a criação de uma agroindústria para impulsionar a cultura do arroz para patamares históricos alcançados e até superar. Hoje o arroz está tendo também um aumento de área de mais de 13%, chegando a quase 100 mil toneladas do grão no estado. Então, o governo federal ele está criando as políticas públicas e a conjuntura com os agricultores familiares para também a nossa agricultura familiar também ela ser alavancada.